Bom, você já viu como o programa de hoje vai ser esclarecedor, então vamos juntos, hein? Os transtornos do humor também são conhecidos como transtornos afetivos. Um transtorno do humor é diagnosticado quando a tristeza ou a euforia é excessivamente intensa e é acompanhada por determinados sintomas típicos e compromete a capacidade funcional, física e social e até mesmo no trabalho. E no programa de hoje, o Dr. Otávio Cutrim, psiquiatra, vai explicar melhor sobre este transtorno e suas causas. Então, se você quer participar desse nosso programa, já envia para a gente a sua mensagem através do WhatsApp. O número é 12 98266 0004. Doutor Otávio, tudo bem? Prazer enorme receber o senhor aqui, viu? E nos ajudando com esse transtorno do humor, que tem mais de uma possibilidade. Com certeza. E é algo bem comum, muito mais do que as pessoas até imaginam, né? E acontece diariamente e cada dia aumenta mais. Infelizmente. Mas olha só, queria tentar entender, doutor, quais são os tipos de transtornos do humor? O transtorno do humor, para nós entendermos um tipo, a gente precisa entender que é tudo que tira, não é só uma tristeza simples ou uma alegria simples. Então, ele vai corresponder a um transtorno bipolar. Bipolar porque vai da mania à depressão, né? Tem também a hipomania, que é uma fase antes dessa mania. Tem a distimia, que antigamente era conhecido como depressão menor, e a ciclotimia. E em alguns casos, em alguns conceitos, eles também colocam um transtorno afetivo bipolar, uma característica mista em que a pessoa ela vai ciclando entre a euforia e a depressão em um curto período de tempo. Quando você diz em um curto período de tempo, você está falando de dias, você está falando de no mesmo dia, com espaço de algumas horas. Define isso melhor para a gente, doutor. No normal, essa variação, as pessoas elas têm aquele costume de falar quando uma pessoa está bem de manhã e à noite ela fica diferente, ela fala, nossa, você é bipolar. E não é bem assim. Isso acaba trazendo um rótulo. O que acontece é, no normal, essa variação de euforia, ela demora algumas vezes 7 dias, isso na teoria. E a parte da depressão, 2 semanas. Mas na prática, isso pode demorar até 3 meses. E no caso, quando é algo misto, transtorno afetivo, isso dura 1 dia, 2 dias e já muda da euforia para a depressão. Agora, o senhor está falando aqui de reações extremas, né? Como a gente já descreveu aqui no começo do programa. Não é simplesmente ficar triste ou simplesmente estar bem no começo do dia e depois no final do dia, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, ficar meio deprimido. A gente está falando de reações bem extremas. E a gente preparou aqui um quadro, doutor, para que o nosso telespectador compreenda esses sintomas mais assim, especificamente no momento da mania ou da euforia, que é aquele momento de extrema alegria, e ao mesmo tempo, ou por outro lado, quando ele estiver depressivo, vamos mostrar aqui os sintomas. Queria que o senhor comentasse. Então, no caso da mania, ele vai ter essa sensação de extremo bem-estar, aquela sensação de que pode fazer tudo, dar conta de tudo. Nesse episódio de mania, a pessoa vai se sentir o super. E em alguns casos, esse super, ele vem junto com uma irritabilidade, junto com uma certa forma, ele parece até ser um indivíduo arrogante, porque parece que tudo ele consegue, tudo ele pode fazer, e até mesmo o simples fato de dormir, que é algo corriqueiro, ele se sente que ele não precisa, porque ele está acelerado. Ele, às vezes, nessa fase, ele tem uma leucorreia, ele fala tanto e ninguém consegue nem entender e ele mistura as coisas. Mais ou menos assim, ele começa a falar de televisão e ele fala, olha, eu gosto de assistir televisão e a televisão parece uma caixa e essa caixa eu coloco o sapato, ele vai misturando os assuntos e a própria palavra não acompanha o pensamento, de tão acelerado. Você acabou mencionando um outro sintoma aqui bem clássico, que é a aceleração do pensamento e da fala. Às vezes a pessoa quer até, o pensamento já está lá longe, mas a fala não dá conta de traduzir tudo que ele está imaginando. Sim, isso acontece por quê? Porque
ele tem mais energia e parece que o metabolismo fica tão acelerado que ele não consegue entender que aquilo está passando, extrapolando o limite. Ele acha que para ele é normal, mas todos que estão em volta veem que algo diferente acontece. Doutor, olha esse outro sintoma que interessante, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você já mencionou até a agitação e a hiperatividade. Faz várias coisas ao mesmo tempo, sem manter muito um foco em determinado aspecto ou assunto, né? Isso. O que acontece é o seguinte, por ele estar muito acelerado, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e ele acaba não fazendo, ele começa e não termina. Então, eu tenho um dos pacientes, ele está nessa fase de mania, e o que essa paciente ela está fazendo nessas últimas semanas? Ela fica tão agitada que ela começa a ter compulsão, mania por comprar. E só para ter uma ideia, ela comprou 20 camisas de mulher feminina iguais, sem nenhuma necessidade, só pelo simples fato de não conseguir parar quieta. Então, para ter algo para fazer, ela vai repetindo aquilo para ter um bem-estar no geral. Em geral, são pessoas muito talentosas, né? E realizam bastante, talvez até por essa fase de euforia. Doutora, a diminuição do sono também é um aspecto comum dessa fase. Isso. Essa pessoa, enquanto é normal uma pessoa dormir 8 horas, essa pessoa em 3, 4 horas ela já está bem, e existe alguns casos, alguns estudos que relatam que ao menos ela nem dorme, parece que é como se a cama tivesse alguma coisa que estivesse expulsando. Então ela deitou, passou alguns minutos, talvez 1 hora, 2 horas no máximo, ela já levanta com toda a disposição. É normal você ver donas de casa acordar de madrugada, fazer comida, faxina a casa, lavar roupa, faz tudo porque é muita energia e o sono deixa de ser proveitoso. Ai, ai, ai. Olha esse outro sintoma aqui que está muito relacionado com o terceiro, diminuição da concentração. Como a pessoa ela está super agitada, tem muita energia, ela começa a voltar-se para tudo. Ou seja, ora ela está pintando, ora ela está desenhando, ora ela está fazendo comida, ela não consegue se concentrar nas coisas, porque demora muito. Então, como ela está acelerada, ela quer que as coisas sejam rápidas, aconteçam de maneira rápida. Então, como no normal as coisas têm um tempo para acontecer, ela acaba deixando por incompleto. É por isso que essas pessoas que têm esse transtorno, elas acabam tendo um déficit muito grande na parte não social, mas na parte profissional, porque ela acaba tendo sido reconhecida como alguém que deixa as coisas pela metade. Muito bem. Agora vamos dar uma analisada nos sintomas de quando a pessoa está enfrentando aquele período de depressão. Porque, como a gente falou aqui no começo do programa, ela vai ficar pro extremo, né? Ou super alegre e eufórica, ou a depressão vem com tudo também. Um dos primeiros sintomas seria a perda ou ganho de peso, que é sintoma de depressão clássico também. Isso. O que acontece é o seguinte: toda vez que essa pessoa ela deprime, ela começa a perder a vontade de fazer as coisas. Então, ela começa a ter aquele sentimento de desvalia, aquele sentimento de ruína. Fazendo isso, sua ansiedade começa a aumentar e ela começa a descontar em algumas coisas. E hoje o principal fato que ela desconta é na alimentação. Por quê? Enquanto o eufórico está cheio de energia, e às vezes ele nem come porque não dá tempo de tanta coisa que ele coloca para fazer, o depressivo é totalmente o oposto. A energia, ele está esgotado, mas aí ele começa a comer para passar o tempo, para ver se aquilo muda o foco da mente dele. Entendi. Ou ao mesmo tempo perde o prazer da alimentação, se o caso for perda de peso, né? Doutor, olha, ele também enfrenta os dias de maneira mais cinzentos, né? Fica ruim, fica para baixo mesmo todo o tempo. Ele fica para baixo porque é mais ou menos como se uma pessoa normal estivesse olhando uma paisagem, nessa paisagem tivesse uma paisagem de uma floresta, tivesse todas as cores, o verde, o marrom, e agora o depressivo, ele olha aquela situação como algo que parece que as cores não têm mais os brilhos.
Ou seja, ele fica deprimido porque aquilo não tem valor para ele, não traz nenhum benefício, aquilo não traz nenhum estímulo para ele viver. E é por isso que ele vai se isolando, vai perdendo a vontade de viver. Entendi. Olha aqui também esse sintoma, gente, durante a depressão, para o transtorno de humor, ele sente apatia ou perda de interesse. Exatamente o oposto do que ele sentia ali com a aceleração do pensamento, a agitação, né? Isso. Enquanto o eufórico ele tem aquela sensação de grandeza, nossa, eu posso tudo, eu sou bonito, e passa até aquela sensação de arrogância, o depressivo ele já tem aquele sentimento de desvalia muito grande. Por exemplo, ele acha que as pessoas não dão valor para ele não vale de nada, no serviço ele não faz nenhuma diferença, na escola, na faculdade, ele é aquele aluno que é o mais despreparado. Então, ele tem aquele sentimento aflorado, mas aquele sentimento depreciativo. E sempre ele vai se colocando para baixo como ninguém mais estivesse abaixo dele. Ele está lá no fundo do poço, não tem mais nada abaixo dele. Gente, para quem convive, isso é muito difícil, porque às vezes você vê a pessoa num dia de um jeito, no dia seguinte, nessa situação, dá até a impressão de que ele está fingindo, está forçando, mas são sentimentos realmente muito intensos para quem tem esse tipo de transtorno. Olha aqui, ele também enfrenta fadiga. Isso, ele é uma pessoa que está esgotada mentalmente. Então, ele fica tão esgotado mentalmente que ele se sente fadigado em tudo. É como se parece que ao caminhar, ele estivesse caminhando com um peso de 50 quilos em cada perna. Ele não consegue andar, porque se nós comparássemos com um carro, com um tanque cheio, o tanque dele estivesse bem pouquinho, dando apenas para ele sobreviver. Ele deixa de viver e passa a ser um sobrevivente, tendo o organismo como própria célula. Entendi. Doutor, também uma característica marcante seria a tendência ao isolamento. Ele quer ficar sozinho, ele não quer estar rodeado de pessoas, provavelmente fala pouco. Isso acontece porque o que vem à tona é que esse sentimento de desvalia, esse sentimento de ruína, ele está à tona, está aflorado nele. Quando uma pessoa vem, ele não tem um motivo de conversar, não tem o que conversar, o porquê rir, porque para ele está tudo ruim. Não que ele não tenha o conhecimento que isso, do jeito que ele está, não dá para acontecer. É assim que quando você vai conversar com uma mãe, tem os seus filhos que dependem dela, ou um pai, ele sabe que aquilo não é bom para ele, mas ele não consegue suprir aquilo, e aí essa fadiga, essa falta de interesse e a tendência de isolamento é preferível porque ele não quer que ninguém veja ele assim. Ele sabe que ele não está em uma boa situação. Doutor, eu estou imaginando aqui, eu conheço até pessoas que convivem, que fazem tratamentos para os transtornos de humor, e eu estou imaginando que o convívio, os relacionamentos, você disse aqui que até a própria parte da profissão, seja realmente assim muito desafiadora para quem convive com um cônjuge, com um parceiro, um namorado que tenha esse tipo de transtorno, né? Porque uma hora tá bem, outra hora tá ruim. É por isso que isso também, esse transtorno de humor também é conhecido como transtorno afetivo? Isso, porque assim, se nós pegarmos o conceito de humor, uma nomenclatura simples, nós podemos colocar como um estado de espírito. E é normal você estar triste e você estar alegre. Isso acontece, existem problemas na vida. O que acontece é que esse transtorno de humor, ele afeta a qualidade de vida, por isso ele é afetivo, então é igual, é a mesma coisa. Então esses transtornos de humor, eles vão afetar a tal ponto que se persistir ou na alegria extrema ou na tristeza extrema, vai afetar a qualidade de vida do indivíduo, em toda a esfera. Agora, me ajuda a entender, doutor, essa é uma doença hereditária ou ela é uma doença adquirida? Não, ela é uma doença hereditária, mas só que até hoje a ciência não consegue te determinar da onde é que sai essa doença. Existem algumas teorias. Existe uma teoria que é da linkagem, que principalmente no cromossomo 21, 26, cromossomo 12 e 13,
genes ruins se linkam a genes bons e na próxima geração, as pessoas vão vir com esse risco. Mas essa é a menos aceita. A mais aceita é que existem neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, que eles influenciam no humor. Estando ele em baixa quantidade, a pessoa vai ter um transtorno. Mas nada disso é fechado, é diagnóstico fechado. O que se sabe na epidemiologia é que se eu tenho um pai, uma mãe ou um irmão, ou seja, um parente de primeiro grau, que tenha, a prevalência do indivíduo ter é entre 40% a 70% de chance. Olha só. Bom, eu quero saber... Chegou uma pergunta, uma interação. Vamos ver quem está falando com a gente. Antes de seguir em frente aqui com as perguntas, a Eliene Carvalho, de Goiânia, diz o seguinte: já tive depressão, tomei medicação por 4 anos. Hoje não tomo nada, mas quando fico sabendo de algum problema, eu fico triste e sinto muita dor muscular. Tem dia que não quero saber de nada, fico deitado o dia todo. Será que estou voltando para a depressão? É a pergunta da Eliene aqui, doutor. Então, o que acontece é o seguinte: existe episódios depressivos, ninguém tem uma vida assim, ó, vida de depressão. Não, você tem episódios depressivos. Mas só que antes desses episódios depressivos, você tem um negócio chamado distimia, que é o quê? Que é uma depressão menor. Ela tem as mesmas características de melancolia, de tristeza, mas são sintomas menos intensos. Tá. Então a pessoa consegue viver com isso. Mas só que uma pessoa que consegue viver com isso, ela casa, ela tem o trabalho dela, mas ela fica assim, ela fica mais mal-humorada, prefere ficar na cama do que ter alguém visitando. Para ela fica mais rabugenta. Tá. É uma pessoa chamada distímica. Então, não é que está voltando à depressão, mas pode ser que ela permaneça em distimia. Tá. Precisa buscar ajuda, viu, Eliene? Seguinte, tem mais uma interação que eu quero saber aqui. O pessoal tá mandando aqui. A Denise Muniz, de Jacupiranga, em São Paulo. Estou com estresse e ansiedade, ela diz. Sofro muito com isso, pois parece que tenho algo no coração. O que eu posso fazer? Pois não tenho vontade de fazer nada, nem comer. É um pedido de socorro aqui da Denise, doutor. Com certeza. Então, o que acontece é o seguinte: quando a pessoa ela passa por momentos estressantes, desde casa, trabalho ou qualquer outra situação, ela começa a desenvolver esse humor dela, ela começa a se depreciar. E aí vem junto a ansiedade, tem aqueles sintomas de taquicardia, de sudorese, e aí ela começa, junto com esse transtorno de humor, a ansiedade começa a tomar conta, que é um fator que vem do transtorno de humor, e ela começa a querer se isolar, não ter vontade de fazer nada, com medo do que pode acontecer se ela persistir naquilo que ela estava fazendo antes. Tem que procurar ajuda. Tá, doutor, quero saber como é que funciona o tratamento para os transtornos de humor, já que ele tem fases super distintas e o paciente precisa querer ser tratado, né? Estou imaginando que quando ele está bem, nessa fase aqui de euforia, de mania, ele não deva querer ajuda não, porque ele deve achar que dá conta de tudo, inclusive da depressão depois. O que acontece é o seguinte: nós temos uma linha de limite funcional. Então, até certo ponto de alegria é funcional, é algo que dá para viver. A depressão é a mesma forma. Se é um transtorno de humor, em todo transtorno de humor, bipolar, dependendo do que for, eu preciso entrar com medicação. Porque aquela pessoa, o transtorno de humor, na maioria das vezes, ele é crônico, ele é para a vida, em que a pessoa ela tem momento em que ela está em surto, mas tem momento que ela está tranquila, mas ela precisa de manutenção. Uhum. Então, mesmo que ela esteja bem, ela vai continuar precisando tomar medicação para ficar estável, porque ela não tem como prever a próxima fase também, né? Prever. Então, assim, o que acontece é o seguinte: ela tem que tomar medicação, que é um modulador de humor e, dependendo, um antipsicótico, e tem que fazer junto uma psicoeducação, que é a psicoterapia. Ok. Na manutenção, só a psicoterapia e o modulador de humor já é o suficiente.
Importante, então, manter estável esses dois, né? A consulta com o psiquiatra, a medicação que ele te indicar e também a psicoterapia é fundamental. Não dá para ser só um ou só outro. Doutor, eu tenho uma última pergunta aqui, porque eu sei que os transtornos de humor podem afetar também as crianças. Eu quero saber qual é a atitude dos pais, como é que eles precisam agir para diminuir ou evitar a incidência desses transtornos de humor nos filhos. O que acontece é o seguinte, toda criancinha, se nós fizermos a analogia que uma criança é como se fosse um papel em branco, são os pais que geram, são os primeiros a, sem querer, gerar nas crianças alguns traumas, alguns fatores estressantes. E quando a criança olha aquilo, ela começa a ter transtornos adjacentes que podem gerar desde um pânico, desde um simples medo, desde uma depressão. Então, o pai, o que a mãe pode fazer para evitar isso na criança? É tentar mostrar uma vida de equilíbrio, mostrar para a criança que tristeza e alegria, problemas e soluções existem na vida que podem ser superados, mas sem eu focar e enfatizar naquilo. Legal. Ou seja, faz parte da vida, mas eu não preciso mergulhar naquilo de cabeça. Seria mais ou menos isso, doutor? Então tá bom, quero agradecer aqui ao doutor Otávio, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, foi super esclarecedora a nossa conversa e eu espero que a gente tenha a oportunidade de tratar de assuntos relacionados à saúde emocional mais vezes aqui, viu, doutor? Eu que agradeço por estar com vocês e espero ter esclarecido algumas dúvidas e assim possamos ter nossa saúde mental melhorada. Com certeza. Seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem claramente mais saúde mental para a gente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. E ele vai falar sobre pessoas neuróticas. Será que isso tem jeito de mudar? E ainda aqui no programa você aprende a fazer esse bolo de abacaxi. Olha que maravilha! Vida e Saúde volta daqui a pouco.